você falou, a pobreza não é só financeira. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Normalmente a gente pensa só que é o financeiro e realmente temos muitas ações assistencialistas por conta disso. Mas você está me dizendo que não é só financeiro, né? Pode ser que seja principalmente, eu não sei também se é principalmente, mas não só. O que mais que engloba essa questão da pobreza, né? E por que a gente vai falar isso? Depois a gente vai fazer todo esse link, Ana, com o mercado de trabalho. Ou seja, quem são essas pessoas que estão lá? Quais são os desafios que elas enfrentam? Porque então a gente já está entendendo que não é só financeiro. Quais são esses desafios? O que eu, como empresa, preciso trabalhar também para poder trazer essas pessoas, poder ou treinar, ou capacitar, ou aceitar, ou incluir, não sei. Perfeito. Então, eu acho que é isso que eu quero entender um pouco desse outro universo que muitas vezes a gente não tem acesso, né? Sim, sim. É também financeira, sem dúvida. Porque quando uma pessoa vive, sei lá, com R$1.400 para bancar 4 ou 5 pessoas, é um ponto financeiro. Mas existe muito por trás. E é impressionante como as pétalas da mandala estão conectadas. Então, quando eu tenho uma casa adequada, por exemplo, é uma casa digna, que é como a nossa, ou como de algumas pessoas, eu tenho um impacto direto na primeira infância. Aquela criança vai crescer melhor. Se eu tenho uma casa... Emocionalmente melhor. Então, se eu tenho uma casa que eu tenho energia, a criança consegue estudar. E isso pode gerar mais renda no futuro, que é um outro pilar da mandala, um outro eixo que a gente trabalha na mandala. Então, ela é multidimensional. E uma coisa que eu ouvi uma pessoa do nosso time falando que eu achei muito bonito. O nome favela é no feminino e não é à toa. A maioria das pessoas que lideram as casas são mulheres. São mulheres, né? Em geral, são mães solteiras, por exemplo. Então, como a gente trabalha também a autonomia da mulher. Ou mesmo que vivem com seus companheiros. Muitas passam um cenário de abuso e isso impacta na criança, que impacta em como ela consegue gerar renda. Então, se eu tenho uma favela, por exemplo, que não tem luz nas ruas, como que a mulher vai voltar tarde do trabalho se ela tem medo? Se eu ou você, a gente andar numa rua escura, a gente tem medo de acontecer alguma coisa com a gente. Imagina uma mulher... Então, talvez ela abra mão desse trabalho porque ela não quer correr esse risco. Talvez ela não queira correr esse risco. Então, a pobreza ela tem várias dimensões. E outra expressão que a gente usa muito, assim, é que a pobreza, muitas vezes, é uma prisão de segurança máxima. Para você sair dela, não é uma ajuda naquele mês, não é uma cesta básica. É também. Mas é tudo. Aquilo resolve o hoje, né, Ana? Aquilo resolve minha fome hoje, mas e aí? Exato. Então, é o tudo. Então, tem uma frente que a gente acredita muito, é a frente de qualificação profissional. Então, hoje, a gente tem o programa Jovens Falcões, que a gente forma jovens de periferias e favelas. E a gente, como rede, tá? A rede inteira Gerando Falcões também forma jovens de periferias e favelas. Eles passam por uma formação socioemocional, porque a gente acredita que muito passa por autoestima e pela construção do que aquela pessoa é. Então, como ela pode se fortalecer naquilo que ela é, sobre a história dela. E também tem toda uma parte de qualificação técnica, que aí varia muito conforme região, tá? Então, em alguns lugares tem uma formação técnica. Aqui em Poá, a gente tem um treinamento no Bazar Escola. Então, a gente tem um bazar social e a gente forma jovens lá nesse bazar. Então, é muito bacana porque o ajuda a, de repente, ter um primeiro emprego em uma loja. Então, a gente ajuda a trazer caminhos para que ele consiga gerar renda, por exemplo, tá? Então, o programa Jovem Falcão, ele acontece em todo o Brasil. Então, ele tem um pilar socioemocional e também um pilar de qualificação profissional. E é através desses dois pilares que a gente trabalha muito empregabilidade. Então, a gente tem um time na Gerando Falcões que é responsável por empregabilidade, por encontrar vagas e oportunidades de emprego mesmo para os nossos jovens falcões. Então, é algo que a gente tem focado cada vez mais, porque a gente vê que esse é um eixo muito importante, assim, o eixo de geração de renda. Sem dúvida. Porque aí eu dou autonomia, né? E aí, através do o Jovem Falcão é um dos pilares que faz com que a gente atue nesse formato de qualificação profissional e empregabilidade, né? Sempre caminhando muito juntos. E aí, um dado que é muito importante, que é uma grande conquista, assim... Em São José do Rio Preto, por exemplo, a favela, antes de começar na fase lá de diagnóstico, no Favela 3D, a gente tinha quase 70% de desemprego. O Brasil tem a taxa de desemprego de 12%.
Então, Nossa. muito acima da taxa de desemprego do Brasil. Sim. Hoje, a Favela Marte tem 8% de desemprego. Então, Nossa, com o Favela 3D, a Isso. gente já supera o indicador de desemprego do país. Quanto tempo essa mudança, Ana? Cerca de 2 anos. Não acredito. Cerca de 2 anos. De novo, não é um mês. Mas 2 anos Mas é se a gente imaginar solução. quanto cresceu, em 2 anos é rápido. Eu vejo como rápido. Não é um mês, mas em 2 anos, nossa, de 70% para 8%. Exato.